Olá, você que nos assiste, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Frente a Frente começa agora e nossa entrevista é com a Luciana Santana, doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Ela, a professora Luciana Santana, participa junto a outros pesquisadores de um trabalho para a revista científica ibero-americana na avaliação da atuação dos governos diante da pandemia da Covid-19 em 5 países da América Latina: Argentina, México, Peru, Uruguai e o Brasil, claro. A revista ibero-americana é publicada trimestralmente com artigos científicos da América Latina, Espanha e Portugal. Professora, é um prazer imenso tê-la aqui novamente no Frente a Frente para falar sobre a conjuntura nacional em meio à Covid e o que acontece no contexto social, político e econômico do país. Portanto, a primeira pergunta, antes da gente adentrar nessas questões que eu coloquei, é que a senhora fale um pouco sobre esse trabalho com essa publicação científica e a importância dele nesse contexto envolvendo os países que eu mencionei. Obrigada, Gorete, mais uma vez pelo convite. É sempre uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Bom, esse trabalho é um dos desdobramentos, né, de pesquisas que eu venho desenvolvendo aí desde o início da pandemia, né, e, claro, com foco central nas ações, né, dos executivos no enfrentamento da pandemia. E esse trabalho em específico a gente faz uma análise comparativa aí com países da América do Sul, países que têm, né, contextos econômicos, sociais, né, muito parecidos com o do Brasil, né, muito próximos, e isso faz com que a gente consiga também ter uma métrica melhor para poder avaliar hoje em qual situação, né, o Brasil se encaixa né, nessa comparação. E a gente tem percebido de forma muito, né, evidente que, né, o Brasil, mesmo tendo as condições propícias para, né, ter resultados né, exitosos no enfrentamento da pandemia, inclusive ser referência, né, para o mundo, já que tem um dos melhores sistemas, né, de saúde do mundo, ele não aproveitou adequadamente essas capacidades à sua disposição. E a gente tem observado, né, de forma bastante clara que a ausência de uma liderança presidencial efetiva, né, e que dialogue diretamente com a população no sentido de sensibilizar, né, com relação às medidas a serem adotadas, e a ausência de uma coordenação também, né, efetiva no âmbito do governo, no âmbito do Ministério da Saúde, tem feito com que a gente tenha problemas aí, né, nos resultados, e a gente ainda esteja vivendo uma situação dramática aí no enfrentamento da pandemia. Pois é, e agora com a instalação de uma CPI para investigar responsabilidades do governo, como a senhora avalia as respostas que o governo deu até então sobre essa situação, né, que coloca o Brasil na ponta no número de mortes pela Covid-19? Bom, no início, quando a CPI antes, né, estava para ser instaurada, já tinha ali o número de assinaturas, né, para pedido de instauração, a gente viu muitas críticas aí de políticos, né, deputados, senadores, no âmbito local também, de que essa CPI ela serviria apenas para desvirtuar, né, a atenção, né, o foco da pandemia e serviria unicamente para palanque político. E eu vejo, né, numa outra direção, né, a CPI, né, as comissões parlamentares de inquérito, elas são, né, recursos, instrumentos à disposição, né, dos parlamentares para que eles possam fiscalizar o poder executivo, né? E se esses instrumentos estão à disposição, eles têm que ser utilizados, especialmente no contexto onde há muita nebulosidade e muitas incertezas e pouca transparência sobre efetivamente o que o governo, né, fez
ali em relação ao enfrentamento da pandemia. E a gente tem vários estudos, várias pesquisas, a gente tem resultados, inclusive o número aí, a gente, né, é quase 440 mil mortos, né, é um indicador, né, dessa gravidade, né, dessa criticidade no enfrentamento da pandemia, e é importante que a população tenha uma resposta, né? A gente chegou a essa situação por quê? Né? Houve omissão? Quem foram os responsáveis? Houveram recomendações, né, né, foram dadas, né, de forma irresponsável? Então, isso é preciso apurar, é preciso a gente responsabilizar, né? Eu até particularmente acho que a CPI não vai desaguar, por exemplo, num processo de impeachment, né? Acho que é prematuro e acho que nas condições hoje, inclusive de apoio que o presidente tem no âmbito da Câmara dos Deputados, dificilmente o processo de impeachment vai ser levado adiante, né? E pela própria proximidade com a eleição aí no próximo ano. Mas, né, é importante que a população conheça, né, o que aconteceu de fato, responsabilize, né, quem omitiu, nem que seja nas urnas em 2022. Pois é, a senhora falou em urnas em 2022, essa perspectiva e tudo que é feito no momento no âmbito político lá no Congresso tem essa mira, né, de 2022. Eu pergunto, desses 2 anos de governo, quase 2 anos, tem muito a se dizer sobre essa relação do presidente com o legislativo. E, nesse sentido, o acordo com o Centrão, a gente já sabe historicamente que quando há uma crise no governo, o Centrão, em outros momentos, não ficou ao lado do presidente, digamos assim, né? Da liderança do país. Então, isso pode se repetir, desdobramentos da CPI podem definir como o Centrão vai se comportar daqui para frente também, não? Com certeza, essa avaliação é corretíssima, né? Esses partidos que são intitulados aí de centrão, né, que estão ali no campo da direita, são partidos que eu sempre falo que são partidos de ocasião, né? Eles vão estar, né, e vão estar perto de um governo, dando apoio a esse governo, até quando houver benefícios, né, nessa relação e quando efetivamente ainda houver qualquer força por parte, né, do presidente, né? Se é um presidente que vai naufragar, né, que a gente sabe que vai fracassar efetivamente, é, é, com certeza a tendência é que esses partidos pulem do barco, né, e busquem outras alternativas. E o que a gente vê nos bastidores, a gente vê várias negociações, várias conversas aí entre lideranças partidárias, inclusive de partidos que estão nesse centrão, que hoje já tem começado a testar ou tentar fazer outros movimentos, já pensando em 2022, porque, né, esses partidos não querem sair do poder, né, é legítimo também né, que estejam na Alternância, né? competição política, Uhum. exatamente, mas que busquem, né, de alguma maneira, participar do jogo Uhum. político de forma competitiva, né? E eles querem estar com quem tem mais chance de ir para o governo. Pois é. E diante dessa situação, eu pergunto, é, no primeiro momento, a população em geral, eu digo as classes menos favorecidas, que não têm o alcance dessa questão orçamentária, de orçamento paralelo, das políticas macro que estão sendo colocadas, mas tem o outro lado, né? Por exemplo, a ajuda, o auxílio emergencial que está fazendo falta, que está levando muitas famílias às ruas, até morarem nas ruas, né? O nível de empobrecimento da população aumentou substancialmente. E diante desse quadro, pode fazer uma diferença, digamos assim, no apoio popular ao presidente? Como a senhora analisa essa questão? Sim, a gente já tem um histórico, né? Não apenas pensa no caso brasileiro, mas em outros países, quando a gente tem crises econômicas, onde a gente tem, né, um processo, né, de empobrecimento, aumento do desemprego e uma ausência de alternativas, né, para reverter essa situação,
o eleitor ele tende a penalizar, né, aqueles governantes que estão naquele momento ali nas urnas, né? Então, o que eu penso? Se até meados do ano de 2022 essa situação permanecer, não houver uma melhora substantiva da economia, né, que realmente faça com que as pessoas voltem a acreditar e ter segurança de que elas vão ter o mínimo para sobreviver, né? Isso sim pode ser um motivo para que essas pessoas, né, possam penalizar esse governante ou esses governantes nas urnas, né? Então isso é muito esperado, isso é algo que a gente já tem várias teorias, né, que estão aí sendo comprovadas no dia a dia e realmente a tendência no Brasil é essa hoje, né? Pensando no cenário atual. Voltando à questão da pesquisa, o que dizer, o que se pensa nesse coletivo sobre a postura do Brasil diante das necessidades apresentadas pela Covid-19 no país? Bom, o que a gente tem feito, né, inclusive nos estudos sobre políticas públicas, para que você enfrente crises severas, não necessariamente apenas sanitárias, mas crises, né, como um todo, é necessário você combinar né, um mix de políticas públicas que realmente possa proteger a população, né, e isso faz diferença no enfrentamento, né, quanto também a própria adoção de políticas específicas ali para aquela temática, né, que está sendo né, colocada naquele momento. Então, no caso da pandemia, claro, no âmbito da saúde, a gente esperaria que o governo ele fosse mais efetivo, né, em termos de apresentação de planos estratégicos para realmente sanar ou minimizar de forma brusca, né, os impactos dessa doença. Né? Então, por exemplo, no Brasil, diferentemente de outros países, né, e eu vou falar desses que a gente, né, da América do Sul, a gente tem o caso do Chile, a gente tem o caso do Uruguai, a gente tem o caso da Colômbia, que são países, por exemplo, que você teve um programa nacional de testagem, né, e que isso fez diferença no enfrentamento da pandemia, houve uma vigilância, um controle. Então, isso possibilitou que você tivesse um controle maior. Né? Fora, claro, um investimento rápido, né, com planos aí nacionais de imunização, né, de forma já antecipada. Então, o Brasil ele agiu tardiamente, não adotou um plano de vigilância efetivo, né, e não recomendou nacionalmente, né, e nem criou propagandas e um projeto de comunicação nacional de enfrentamento da pandemia e de sensibilização das pessoas em relação à necessidade de se cumprir essas medidas, né? Então, isso prejudicou muito, né, os resultados aí, né, e colocou em xeque medidas que foram adotadas no âmbito local, seja no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Além disso, apesar da aprovação do auxílio emergencial, né, ano passado, ali no final de março, início de abril, o processo de execução e mesmo esse processo de aprovação, ele aconteceu de forma tardia e mesmo assim o próprio Ministério da Cidadania ele não estava preparado para receber essa demanda. Tanto que a gente teve muitos problemas nos cadastros, famílias que realmente precisavam receber esse auxílio não receberam, pessoas que não precisavam receberam, né? Então, houve aí, né, de forma muito clara, essa desorganização por parte do governo federal em se preparar para uma crise como essa. Fora isso, o valor, né, e o próprio acompanhamento e um projeto também, né, um programa de sensibilização das pessoas sobre o objetivo desse auxílio também não foi feito em nenhum momento. Inclusive, quando a primeira parcela lá de R$ 600 e de 1.200 começou a ser executada, a gente teve um boom, né, de consumo de itens não essenciais, né, justamente contraditório com o objetivo do auxílio. O auxílio é justamente para você conseguir se manter por mais tempo em casa, né, e cumprindo as medidas restritivas, né? E a gente aqui no Brasil, pela ausência de liderança,
por ausência de uma sensibilização, aconteceu o inverso. As pessoas foram para a rua, as pessoas pressionaram junto com os comerciantes em relação aí à abertura do comércio, e isso realmente prejudicou. Então, esse mix, né, de ausência de políticas prejudicou bastante esse enfrentamento à pandemia. Pois bem. Professora Luciana Santana, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em 1 minuto. É já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Luciana Santana, ela que é doutora em Ciência Política e professora da Universidade Federal de Alagoas, e nos faz aqui uma avaliação, né, da conjuntura política nacional na época em que nós vivenciamos, né, de pandemia da Covid-19. Professora, a queda da popularidade do presidente, conforme as pesquisas estão aí evidenciando, tem muito a ver com o desempenho do governo, das medidas sanitárias, da crise que foi instalada junto com a crise da pandemia, o que pode revelar, não é, um quadro como esse na perspectiva eleitoral de 2022, porque até lá a população certamente vai estar totalmente vacinada. E aí, a memória é curta, isso vai prevalecer, ou essa situação que marcou certamente mais de 500 famílias, né, até lá, com a morte de parentes, de amigos próximos, enfim, isso tudo vai ficar presente ou tende a desaparecer da memória do eleitorado? Gorete, essa queda, né, nas últimas pesquisas aí, né, da popularidade do presidente, né, da avaliação do governo dele, tem um mix também de, né, situações que explicam. Né? Tem realmente né, um dos eixos principais é o enfrentamento da pandemia, né, um dos principais fatores. Isso tem dado, inclusive, por causa da própria CPI, tem dado maior visibilidade a essas omissões. Né? Mesmo que o plano de imunização tenha se iniciado, né, que a gente tenha começado a ver várias pessoas sendo vacinadas ao nosso redor, né, a gente tem uma parcela imensa da população, né, que sequer hoje sabe quando, né, vai ter direito aí a tomar a primeira dose. Né? Então, se fala aí que possivelmente, né, a gente vai atingir 60% da população só no final do ano. Né? Só que até o final do ano, né, muito mais famílias vão ter pessoas, conhecidos, né, parentes, que vão ser acometidos pela Covid, né, e vários vão estar em situação grave e outros vão chegar a óbito. Isso não tem como reverter. Né? Ser vacinado, tomar a primeira dose, sim, você passa a ter a vacina, mas você não vai trazer essas pessoas de volta, né? Que se foram por causa, né, de erros, de omissões, ausência de políticas públicas que poderiam minimizar esse impacto. Então, por mais que a gente saiba que ao final de 2022, ali em outubro de 2022, a gente já tenha, né, a população vacinada, a gente já esteja ali numa segunda fase, os impactos da pandemia, eles são de longo prazo, né? Então, eles vão permanecer. Não há nenhuma perspectiva de que a gente efetivamente tenha mudanças substanciais, né, na economia, né? Isso pesa na avaliação do eleitor. Fora isso, diferentemente de um outro contexto, hoje, né, Bolsonaro tem, né, um candidato, um pré-candidato que é muito competitivo e que hoje as pesquisas apontam que tem chance, né, de vencê-lo aí, né, no eventual segundo turno. Né?
Então, a entrada do ex-presidente Lula aí, né, depois do processo, né, que lhe deu novamente a elegibilidade, faz com que também as pessoas comecem a fazer um recall, né? Aquela memória que a gente vai lá atrás e começa a comparar, né, a situação hoje e a situação que eu vivenciei ali anteriormente, quando você teve o outro governante. E hoje, todos esses fatores que eu mencionei pesam contra, né, o presidente Bolsonaro. Agora, claro, eu sempre chamo a atenção que eleição e a situação no qual a gente está vivendo hoje, ela não é estática, ela é extremamente dinâmica, né? Pode ser que daqui a alguns meses a gente realmente tenha uma mudança substancial da economia, realmente aí a gente tenha realmente um enfrentamento responsável da pandemia e, né, e os impactos sejam minimizados mais rapidamente e a gente tenha um outro cenário. Não é o que a gente tem hoje, não é o que a gente vislumbra hoje, mas tudo pode acontecer. A transferência de responsabilidades para governos estaduais e municipais, qual é a avaliação que a senhora faz dessa atitude do governo federal? Uhum. Pela Constituição Federal, todos os entes federados, eles têm, né, responsabilidade pelas ações ali de enfrentamento de políticas públicas na área de saúde, né? A gente também tem outras áreas, como assistência social, né? Enfim. Só que no caso da pandemia, né, inclusive isso foi muito questionado, a gente teve que entrar no processo de judicialização, houve um questionamento sobre as medidas que estavam sendo adotadas no âmbito local, não porque elas seriam ou não efetivas, mas porque elas contrariaram, né, a opinião pessoal do presidente ali com relação ao enfrentamento, né? Então, isso fez com que houvesse esse processo de judicialização, e o que o STF fez, né, não foi tirar em nenhum momento a responsabilidade do governo federal, até porque a Constituição deixa muito claro, o papel de coordenação das ações, ele é do Ministério da Saúde, né, sob a liderança do presidente, né? Isso em nenhum momento foi retirado. Compete aos estados e aos municípios o processo de logística e de execução dessas ações, né? E eles podem, sim, adotar medidas, desde que elas não sejam conflitantes ou menos rígidas do que as adotadas no âmbito federal, né? Então, minha posição hoje em relação a essas ações é que os governos municipais, apesar de também não terem adotado tão perfeitamente, assim, até porque a gente teve uma heterogeneidade muito grande das ações, eles foram muito mais responsáveis e conseguiram aí serem mais proativos e darem respostas rápidas à população, mesmo com todos os ônus aí, os custos políticos que envolvem essa decisão. Cloroquina, hidroxicloroquina versus ciência. Como explicar uma defesa intransigente de uma medicação que não tem o aval da ciência para a Covid-19? O que leva o governo federal a sustentar até hoje essa tese? Quais são os interesses que estão envolvendo, não é, essa atitude do governo? Bom, eu acredito muito que existe uma estratégia institucional aí, né, deliberada pelo governo federal de comprovar a sua tese, né, de que não era necessário adotar qualquer tipo de medida e que você teria medicações ali que seriam responsáveis aí por minimizar os efeitos aí da doença, né? Só que a gente não tem, e a OMS já colocou isso de forma bastante clara, inclusive, né, esse ano, reforçando isso, esses remédios, né, essas medicações, não têm nenhuma comprovação, né, de eficácia. Só um Né? momento, por Então, favor, professora, só uma interrupção rápida, me permita. Até a Anvisa não liberou o uso da cloroquina. É algo tão contraditório, porque há especulações que envolvem até aquela viagem que o presidente teria feito aos Estados Unidos, porque o Trump defendia lá a cloroquina
E tem participação também no laboratório, né? Não sei qual seria o nível da participação, mas que houve ali, é o que se fala, é um acordo para que o Brasil aderisse à compra de cloroquina, tanto que o Brasil tem estoque para dar e vender, né? Uhum. Tá claro que a gente sabe que a indústria farmacêutica ela tem um lobby, né, fortíssimo, né, sobre os países, enfim, e isso não é nada pouco, né? Só que diferentemente dos Estados Unidos, né, que voltou atrás, né, e passou a não recomendar a cloroquina, inclusive ainda durante a gestão de Donald Trump, o Brasil continuou insistindo no erro. Né? Uma coisa é no início da pandemia, onde você tem uma doença desconhecida e você começa a fazer ali testes, né, para tentar de alguma maneira ter algum tipo de resposta. Outra coisa é, já com pesquisas consolidadas que informam, né, que deixam claro, deixam as evidências de que não há comprovação, né, de que elas podem minimizar a doença, né, e você insistir nessa medicação, né, e colocar isso como uma política de Estado, porque até essa semana estava na recomendação ali, né, no site do Ministério da Saúde, né? A gente vê hoje, né, alguns depoimentos, né? A gente vê senadores ali da base governistas insistindo, né, de que a cloroquina, de que a ivermectina devem ser utilizados, né? Enfim, né? Então isso eu vejo como muito problemático, né, especialmente como política de Estado. E se evidenciado, né, realmente a ocorrência, a existência dessa política deliberada, é passível, sim, de responsabilização. Né? A gente vai ter outros depoimentos que vão deixar isso mais evidente. A CPI vai convidar especialistas, pesquisadores que estão tratando aí, né, diretamente desses temas, estão fazendo pesquisa, né, estão tendo resultados aí dessa não eficácia desses medicamentos, e é importante, sim, que a população saiba, né, que o governo, né, caso comprovado, agiu de forma irresponsável, né, na indicação dessas medicações aí. E sobre a prática, digamos assim, do presidente, digamos assim, o discurso fala uma coisa e a prática, muitas vezes, está na contramão do que se fala. A relação, por exemplo, do governo com o Centrão, o presidente Bolsonaro elegeu-se dizendo que não faria nenhum acordo com o Legislativo para viabilizar o seu governo. E hoje nós temos o Centrão aí na linha de frente, junto ao governo Bolsonaro. Isso faz alguma diferença para o eleitorado ou não? Bom, eu diria que o eleitor, a gente tem um eleitor mais atento e tem uma grande parcela que não é atenta ao jogo político. O que ela quer saber de resultados? Ela quer saber se ela tem, né, dinheiro para poder fazer uma refeição, né, se ela tem dinheiro para poder se locomover, né, ali no transporte. Né? Então, aquele eleitor mais atento vai estar acompanhando e vai ali fazendo, né, uma escolha já seletiva sobre se realmente essas ações, essa interação entre o Centrão e o governo federal, se é realmente benéfica ou não. Né? Em relação a esse eleitor não atento, é um resultado muito prático. E pelas pesquisas a gente tem visto que não é bem isso que ela tem sinalizado, né? Essa parcela da população, ela não está satisfeita com os resultados hoje, né? Seja por causa do enfrentamento da pandemia, seja por causa, né, dos efeitos perversos, né, na economia, né? Seja pelo próprio comportamento do presidente, né? Então, eu acho que é isso. Né? Quem está mais atento consegue perceber, consegue inclusive ver a importância ou não dessa aproximação com o Centrão, mas o que conta mesmo para o eleitor são resultados práticos, o que ela tem ali no dia a dia. Né? Isso a gente precisa sempre estar atento a esse ponto. Pois bem, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes.
Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a professora doutora em Ciência Política, Luciana Santana, que faz aqui uma avaliação do quadro político nacional, político, econômico e social. Professora, como os partidos como o PMDB, PSDB e PT vão para as eleições de 2022, nesse quadro que nós estamos assistindo? É uma pergunta de 1 milhão, né? A gente tem um cenário de muita incerteza ainda, né? Uhum. Mas para mim está muito claro que o PT ele vem forte, né? O ex-presidente Lula deve ser sim o candidato ali, é o candidato que todas as pesquisas estão mostrando que seria imbatível hoje, né, no cenário atual, né? E ao mesmo tempo eu já vejo também alguns movimentos até do MDB aí, né, de já pensar, né, alternativas de compor novamente com o PT para a eleição de 2022, né? A gente tem o MDB, a gente tem inclusive partidos aí do Centrão, né, o PSD do Kassab, que já se ventila também essa possibilidade, ou mesmo o PSB, né? Em relação ao PSDB, eu vejo hoje que ele vai tentar, né, participar de uma terceira via, né? Mas como a gente sabe, né, até pelo histórico do partido, né, de já ter sido aí, né, de ter tido a cadeira presidencial por 8 anos, né, e ser um partido, né, muito importante, né, na competição política aí, deve tentar aí emplacar o nome, né, dentro dessa frente aí, né, dessa terceira via. Então, mas ainda muito incerto, né? Eu sempre vejo uma fragmentação muito grande, né, dentro da direita, até mais do que, né, no âmbito da esquerda, né, sobre realmente qual seria o nome mais indicado para estar à frente aí numa terceira via. Então, essa é a configuração hoje atual. E o que dizer dessa discussão da volta da cédula eleitoral? O governo que está no poder foi eleito pela urna eletrônica. Até então, nada foi contestado. E desde a entrada da urna eletrônica no processo eleitoral, nunca houve nenhum caso que possa justificar a volta à cédula. Por que essa necessidade atual de se instituir novamente a cédula eleitoral nas eleições? Gorete, a gente vai ver muitos outros temas como esse que têm um objetivo único, desviar o foco, né, e tentar retroalimentar ali, né, uma parcela do eleitorado que acaba acreditando e acaba achando que realmente essa seria a responsável, né, por uma eventual derrota de Bolsonaro em 2022. Né? Então, o primeiro ponto é desviar o foco. Né? Vejo essa proposta como extremamente, né, vejo como um retrocesso. Né? A gente tem um histórico, né, de ser um dos países aí, né, com confiança e segurança digital no que diz respeito à utilização das urnas eletrônicas. É possível você auditar, né, os resultados aí, mesmo sem o voto impresso.
né? Então, todas as justificativas que estão sendo colocadas aí para que, né, sejam aprovadas hoje, né, a volta aí desse voto impresso, como comprovação de que realmente foi computado na urna aquele voto que o eleitor deu, é extremamente equivocado, né, e realmente muda muito, deixa o cenário muito mais nebuloso e atrapalha muito mais, tira o foco do que traz alguma novidade ou algo realmente benéfico para a população. Candidaturas femininas nas próximas eleições, qual é a expectativa? Bom, a expectativa é que a gente tenha aí um aumento na competição política, ou seja, sim, mais mulheres estejam pleiteando os cargos, especialmente no âmbito legislativo, né, que é o de representação mesmo, que a gente tem, né, em termos proporcionais, né? Como a gente também vai ter pela primeira vez o fim da coligação eleitoral, se nada for alterado ali até, né, até o meio desse ano, então, pode ser que a gente ainda não tenha um impacto grande em termos, né, de eleição dessas mulheres, mas que o número de mulheres na competição política vai aumentar, tudo anda nessa direção, né? Mas claro que sempre é importante haver também uma sensibilização dentro dos partidos políticos para que haja um investimento, né, nessas mulheres, para que elas possam ser tão competitivas quanto os homens aí, né, nas eleições. Porque não faz sentido, né? As mulheres somam mais da metade da população e a representatividade delas no Congresso e nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, estão aquém dessa representatividade na prática, né? E sem falar que em países muçulmanos, por exemplo, a participação de mulheres no parlamento, ela se efetivou de uma forma surpreendente, não é? No crescimento. E o Brasil vai na contramão dessa lógica. O que dizer? É preciso fazer o quê para que a participação feminina seja mais efetiva no processo eleitoral? Então, um trabalho, né, que precisa ser feito recorrentemente é a sensibilização da população em relação aí ao significado da maior participação das mulheres na política, né, e pensando aí todas essas características aí que você mencionou, né, somos mais de 50% da população, consequentemente, somos as principais usuárias das políticas públicas. E nada mais justo que nós possamos também participar desse processo decisório e que possamos discutir políticas públicas que vão, né, que nós vamos consumir, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é desmistificar de que política não é um lugar para mulher, né? Mulher tem as mesmas habilidades, mesmas competências que os homens para discutir qualquer tema, né? E não seria diferente no âmbito da política. Então, é um segundo ponto. Um terceiro, né, é realmente dialogar e tentar sensibilizar os partidos para que haja investimento em candidaturas femininas e a importância da representação delas, né, nas nossas instituições políticas. E não basta só ter candidatas, tem que se investir nessas candidaturas, né? Exatamente, esse é o grande ponto, né? Se você não investe, é difícil você dar visibilidade e as pessoas conhecerem e darem créditos aí, né, a essas candidaturas. Professora, 2018, nas eleições de 2018, as fake news ganharam os holofotes no Brasil inteiro. Para 2018, para 2022, o que é que se espera de mecanismos jurídicos, institucionais, legais para impedir que a mentira sobreponha a verdade? Bom, esse é um grande desafio aí que está sendo posto, né, para o TSE, né, não apenas, antes mesmo da eleição de 2018, a gente já tinha, né, alguns indícios, mas, claro, em 2018 isso potencializou, em 2020 a gente teve também, né, várias eleições onde a fake news prevaleceu, inclusive influenciou negativamente candidaturas, e especialmente de mulheres, olha, diga-se de passagem, né, então é necessário, né, que o TSE continue buscando estratégias, né, para tentar fiscalizar e tentar ainda
né, no âmbito ali, né, do ciclo eleitoral, do processo eleitoral, fazer com que, né, essas fake news sejam esclarecidas, né, no sentido de, né, de mostrar realmente a não veracidade das informações e que isso, de alguma maneira, não prejudique candidatos aí na disputa política, né? Agora, como 2018, o Goretti, eu espero que a gente não tenha aí um repeteco, né? Que 2018 foi uma eleição muito dura, muito perversa para o eleitor, né? Onde essa experiência, né, de informações falsas nas redes sociais, especialmente no WhatsApp, e que chegou aí a todos os perfis, né, da população, mas especialmente aquelas pessoas né, com menos escolaridade, isso impactou, né? Isso não pode acontecer novamente, e a população precisa também agir como um ator importante nesse processo de fiscalização, né? Combatendo a fake news, né? Buscando aí tentar verificar aquele conteúdo, se é verdadeiro ou se é falso, e não ficar compartilhando algo sem efetivamente você ter certeza, né, daquele conteúdo. Mas a polarização da campanha coloca, é um aspecto interessante esse, até que se deveria estudar sobre ele, é que os eleitores, eles não se comportaram, desde a eleição de 2018, como eleitores propriamente. Eles se comportaram como, digamos assim, pessoas ligadas aos candidatos e na candidatura do presidente Jair Bolsonaro, as pessoas até hoje estão se colocando, em geral, como se fossem parte e não eleitor que elege e cobra, fiscaliza, enfim, é uma percepção clara que acontece. A gente não vê essa participação, digamos assim, mais efetiva em outras candidaturas. Como se explica isso? Realmente, esse fenômeno? O Brasil, eu falo que não é novo, mas a gente viu de forma muito intensa, né, nessa eleição de 2018 para cá. Né? A gente tem uma parcela da população que confunde muito o público com o privado, desconhece as diferenças entre políticas de Estado, políticas de governo, né? E o próprio sentido de república, né? De que se você coloca ali representantes, né, no poder, seja executivo ou legislativo, eles estão ali como servidores públicos, servidores do Estado brasileiro e precisam zelar, né, para que esse servidor público temporário, né, ele realmente adote medidas né, ações ali que possam atender à pluralidade e à diversidade da população. Né? Não existe só o eleitor, né? Não existe uma política apenas para aquele eleitor que foi à urna ou aquele que apoia o presidente. Pelo contrário, né? A nossa obrigação está permanentemente acompanhando os atos e as omissões dos governantes e cobrando, né? Criticando, porque é importante as oposições, né? Mas também que as pessoas que apoiam o governo sejam críticas, no sentido de ver aquilo que está errado e cobrar mudanças, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto manifestações a favor de governo, no sentido, né, de, não, você tem que continuar fazendo isso aí mesmo, porque é o que eu, enquanto única parcela da população, acredito. Né? Eu não tinha visto isso, né, até então. Né? Então, para mim, me soa muito mal que a gente esteja numa república, num Estado federativo como o Brasil, e que as pessoas não entendam que o papel, né, dela enquanto cidadão também é cobrar e criticar. É importante essa colocação que a senhora faz, porque a CPI da Covid está aí, dando exemplo do que é uma CPI na democracia. Né? A pessoa que está indo depor como testemunha ou como acusada, ela ter o direito de ficar calada. Num regime de exceção, isso não é possível. Né? Ter um advogado para auxiliá-la nas respostas, enfim, tudo isso é parte do cenário da democracia que todos nós queremos aprimorá-la, não é isso? Não, com certeza. Né? Um regime democrático, inclusive fazer críticas, né? Ser oposição,
é algo que só a democracia permite, né? Se a gente não puder exercer, né, esse nosso direito, se a gente não puder exigir melhores condições para a população, melhor qualidade das políticas públicas, né, e a gente está fadado né, a um outro resultado político não desejado. Professora Luciana Santana, eu lamento informar que estamos no fim do nosso programa. Algumas considerações? Gorete, essa conjuntura a gente teria tema aqui para a gente conversar o dia inteiro, né? O dia inteiro. Mas aos poucos a gente vai conversando. Agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição. Espero que a gente tenha resultados práticos mesmo aí, né, com a CPI, e que a gente possa pensar mais como cidadão, né, e menos como torcedor, né, Perfeito. e buscar o melhor para o nosso país e para toda a população. Um abraço e muito obrigada, Gorete. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade. Até lá. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.